Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Estamos nós aqui novamente, iniciando a temporada 2024 do podcast Homens de Valor. E hoje nós estamos trazendo aqui uma turma boa, abençoada e também trazendo um assunto que eu acho que vai ser muito interessante para todos nós. Mas antes, vamos à vinheta? Vamos lá, diretor? Então, queridos, estamos iniciando aqui a temporada 2024 do podcast Homens de Valor e nós estamos aqui já com nossos conhecidíssimos parceiros aqui do nosso programa, Pastor Saulo e Pastor Maurício Quintão. Duas feras, pessoal. E aí, Pastor Saulo? Que bom estar aqui de novo. Uma alegria, uma honra e espero que realmente seja um tempo de bênção, de crescimento, de aprendizado, né? Vamos estar juntos aqui batendo um papo. É isso aí, Pastor Maurício. E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para falar um pouquinho aí com vocês. Espero que seja útil o tema a ser debatido e eu creio que vai ser muito legal. Vamos juntos. Legal. Então, a gente vai conversar hoje sobre ministérios, dons, talentos, vocação. Eu acredito que todo crente sincero, que ama a Deus, que é apaixonado pela obra de Deus, deve ter interesse em descobrir isso para a sua vida, né? Qual o seu talento, qual o seu dom, qual é a sua vocação. Mas a verdade é que nem sempre isso é tão fácil, nem sempre é tão simples assim. Não é isso, pastor Saulo? Verdade. Muitas vezes nós começamos a caminhar no Evangelho e até porque nós temos uma experiência com Jesus e isso impacta tanto a nossa vida, né? Há uma transformação tão maravilhosa que o coração fica tão grato que, de alguma maneira, isso tem que gerar em cada um de nós esse desejo de querer servir, né? De fazer a obra de Deus. Você se lembra, pastor Maurício, como que iniciou isso na sua vida, assim, a questão do despertamento para a vocação? Não sei se você já sabia que seria pastor um dia desde o ventre. Desde o ventre. Você já saiu do ventre assim, você pastor. Ou a mãe, esse vai ser pastor. Como é que foi isso? Não foi assim, até porque eu não fui nascido em lar evangélico. Eu me converti aos 23 anos. Então, eu já vim assim, mais maduro para o Evangelho. E foi nessa caminhada que eu fui descobrindo, né? Foi cada passo que eu ia dando, eu ia me identificando com o ministério. E quando eu cheguei na igreja, até tirar os carrapichos, até eu me curar de todas aquelas mazelas que eu trouxe do mundo, eu comecei a me interessar pela obra de Deus e eu fui me descobrindo no evangelismo, fui assim sendo inserido nesses movimentos evangelísticos, ida ao hospital, ida a centro de recuperação, ar livre, tudo isso foi despertando em mim um gosto pela palavra, pela mensagem. Então foi uma coisa levando a outra, mas levou tempo, né? Bom, tem um texto aqui que a gente comentou e pensou a respeito dele, para daí a gente extrair alguns princípios que podem nortear a gente em relação a essa descoberta de ministério, vocação, talentos, enfim. Parece que... Eu perguntei isso de propósito, porque parece que tem algumas pessoas, e eu já vi isso, que são despertadas logo muito jovem para essas questões. Muito jovem, não só de idade, mas às vezes jovem mesmo de conversão. Né? Se converte, daí a pouco você percebe um amadurecimento na pessoa, né? E um envolvimento, uma integração, uma inserção nessa questão de ministério que você fica... Né? Mas eu acho que isso aí é meio fora da curva. Bom, tem um texto aqui, Atos capítulo 13, que fala da primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, que foram separados pelo Espírito Santo. Eu queria ler, né, para a gente esse texto. Isso.
Atos 13, de 1 a 3, que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Bom, a partir de algumas constatações desse texto, vamos pensar um pouquinho qual seria o caminho interessante para a gente se perceber numa vocação, num ministério. Eu começaria pela questão da compreensão da diversidade de dons. Vamos comentar um pouquinho isso aqui. O texto diz que haviam profetas e mestres. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? São dons diferentes. E interessante que os dons diferentes se complementam nesse contexto que é a igreja. Né? Eles se complementam. Então a gente sabe que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então a gente vai trocar um pouquinho de ideias nesse aspecto, assim, sobre essa compreensão que o indivíduo tem que ter. Quem nunca olhou para um pastor abençoado, pregando bonito, ungido, cantando, se ele tocar um teclado, então, e pensou assim: meu sonho de consumo seria ter um ministério igual aquele homem. Meu sonho de consumo seria falar bonito igual o pastor Saulo, falar bonito igual o pastor Maurício. Meu sonho de consumo seria cantar. E assim a gente vai meio que idealizando, né, na medida em que a gente vai vendo. E não só isso. Eu já vi até pessoas imitando mesmo, né? A gente gosta tanto de um determinado líder, verdade, e do estilo daquele líder, que ele acaba reproduzindo ações, jeito de fazer a coisa, e etc. Eu não sei se esse é um caminho de regra para a gente descobrir o nosso talento, o nosso dom. Como é que vocês veem isso? Porque a gente está falando aqui da diversidade de dons. Quando a gente fala de diversidades, eu olho para a Bíblia e vejo quando Paulo ele faz essa comparação do corpo com a igreja. Eu acho isso fantástico, porque o corpo ele tem vários membros, vários órgãos, né? E aí ele fala do corpo como cada um desses membros tem uma função diferente, né? E como que todos eles são muito úteis para o bom funcionamento do corpo. E ele diz que Jesus é o cabeça desse corpo. Então, e isso é muito bonito, essa diversidade. Imagina se todos pregassem, todos fossem pastores. Como que iria funcionar, né, a igreja? Então, cada um tem a sua habilidade, né? Tem o seu chamado, a sua vocação. E isso é muito importante, isso faz muito bem, isso é muito saudável para a igreja. Agora, estabelecer qual que é o melhor, qual que é o pior, na verdade, às vezes quando a gente olha para o corpo, né? Eu estava lendo um texto outro dia também, que fala de um rei que cortava os polegares dos reis. E aí, um polegar daquele já fazia com que aquele rei se submetesse a ele, porque o polegar não dava mais destreza para ele segurar a espada e guerrear. E aí, então, você vê como é que um polegar
Se você pegar um copo aqui sem o polegar, meu irmão, tenta pegar esse copo aí, vai ficar difícil, complicado. Então, como que no corpo as funções, todas elas são importantes. Então, a diversidade ela é fundamental para que a igreja funcione, né? Agora, aí, reverendo Maurição, a gente não pode deixar de comentar a importância da igreja. Porque quando eles foram chamados pelo Espírito Santo, o texto diz que eles foram enviados. Você só pode descobrir, você só pode identificar e manifestar dons e talentos espirituais no contexto da igreja. Não tem como você exercer isso fora do contexto igreja, não é verdade? E uma outra coisa que eu queria que você comentasse para a gente é a forma de descoberta desse talento e desse dom, porque isso acontece das formas mais inesperadas, inusitadas, né? Que a gente, às vezes, até surpreendido, tendo interesse por determinada área ministerial, que de repente você diz, caramba, mas eu nunca imaginei que eu ia me desenvolver nisso aqui, né? Tomar gosto por isso aqui e frutificar nisso aqui. Não é isso, pastor? Eu vejo que muitas vezes as pessoas são assim envolvidas por aquilo que tem maior projeção, né? O que você mencionou anteriormente exemplifica muito bem. Grandes pregadores, grandes cantores, tudo isso joga um certo holofote sobre esses ofícios de cantar, de pregar, e aí acaba que essas funções recebem um destaque maior e um desejo maior. Aí as pessoas acabam sendo assim movidas a querer, eu quero ser um pregador como esse, quero ser um cantor como aquele, e acaba que a vocação ou o dom que ela tem pode ser canalizado para uma outra necessidade que é muito grande dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, e ela está perdendo a oportunidade de ser assim utilizada por Deus, pelo Espírito Santo, dentro daquele nicho que é extremamente carente, necessário porque ela está visando, e às vezes é necessário que Deus faça um movimento para que aquela pessoa entenda e chegue aonde Deus quer, né? Então aí essa multiforme sabedoria de Deus entra fazendo esse, vamos dizer assim, o jogo de sinuca. Você dá aquela batida aqui para pegar lá, e Deus às vezes faz essa sinuca com a gente, porque a gente foca, eu quero ser um grande pregador, quando Deus tem um ministério de ensino para a gente. Não é? Ele quer ser um grande cantor, mas Deus quer que você atue numa área que seja de uma grande carência, quer você sendo um missionário, inclusive, pastor, trabalhando. Inclusive, pois não, pastor. Pode continuar comentando, mas você se envolver numa área que não é a sua vocação mesmo, e nem tampouco aquilo que o Espírito Santo está direcionando, mas você quer insistir, isso vai ser fonte de frustração mais cedo ou mais tarde. Verdade. Porque você não está lidando com... Você está lidando com coisas espirituais. E cada uma dessas áreas que a gente se envolve, mexe, se por um lado tem as coisas boas, os privilégios, enfim, né, mas por outro também tem as dificuldades. Tem o ônus, né? Tem o ônus e o ônus. Então, assim, vou usar um português, mas você só aguenta o rojão, as lutas e as dificuldades de uma determinada área ou ministério, se você tiver certeza da sua vocação naquela área. Porque senão você vai ser tão envolvido por desânimo, por depressão, parar no meio do caminho. Que você vai parar no meio do caminho. A gente, mesmo sabendo que há um generalismo na atuação pela carência de material humano na igreja. Muitas igrejas têm uma carência de material humano e acaba que você é tomado por um generalismo muito grande. Que aí você começa a atuar pregando, tocando, cantando. E eu acredito que, às vezes, você se especializar num determinado ministério vai fazer muito melhor para o corpo.
Por isso, o apóstolo Paulo coloca aqui em 1 Coríntios 12 essa diversidade dos membros. E diz que Deus colocou cada um deles no corpo como lhe aprouve, exatamente para que cada um complete o ministério do outro. E aí, esse generalismo pode criar anomalias, né? Porque você tem muita gente querendo fazer uma coisa só e áreas carentes dentro do âmbito da igreja, ali, do âmbito congregacional. Então, a gente precisa trabalhar isso, até mesmo como um ponto que a gente vai tratar mais à frente, que é a maturidade, de você amadurecer e saber que você precisa se especializar, assim como os próprios apóstolos estabeleceram o diaconato para que eles pudessem se especializar no ofício da pregação da palavra. Então, a gente precisa sempre analisar dessa forma, porque o próprio corpo de Cristo tem os membros dispostos por Deus, colocados estrategicamente pelo Senhor para que funcione bem, harmonicamente, como o nosso corpo funciona, né? Então, acho que a gente tem que pensar nessa linha, para não cair em armadilha de estar fazendo uma coisa e quando poderia ser muito melhor fazendo outra, né? Bom, eu acho que uma das questões também que permeiam muito a mente e o coração das pessoas é a forma de descobrir essa vocação, esse talento. E aí a gente passa para o nosso segundo aspecto aqui do texto, que é a disposição de servir ao Senhor e à igreja. O texto diz que eles estavam servindo ao Senhor, servindo a igreja. Aí a gente tem imediatamente aqui uma percepção da importância do serviço na casa de Deus. Servir. Evangelho é isso, é servir. Então, eu acredito que ao longo do servir vai brotando a identificação desse ou daquele dom, dessa ou daquela vocação, daquela outra chamada, não é verdade? Então tem gente que parece que quer a vocação ou o dom ou o ministério, mas não está servindo. Não quer servir ou não está servindo, sei lá. Está lá sentado na cadeira de braços cruzados, não se mexe para fazer nada, não se movimenta para fazer nada. É estranho gente assim, né, pastor? É verdade. Assim, foi o que eu falei quando nós começamos, é que quando a gente tem um encontro com Jesus, quando você tem uma experiência com Ele, rapaz, a gratidão ela é tão grande pela salvação que o desejo de servir tem que brotar no nosso coração. E, pelo menos comigo, aconteceu assim. Eu tive uma experiência com o Senhor e foi algo tão maravilhoso para mim, porque eu vivia uma vida de pecado, né? E agora, com essa libertação, eu queria agora oferecer para Ele, de alguma forma, por gratidão. O que você podia. O que eu podia. E se você me perguntar, você sabia o que você tinha que fazer dentro da igreja? Eu vou te dizer que não. Eu nem imaginava o que eu deveria fazer. Mas cheguei na igreja e eu falei, bom, não sei cantar, não sei pregar. Até porque também eu nem olhava nessa direção. Mas eu comecei a perceber aonde que precisava, como o pastor Maurício falou, aonde precisa de serviço, aonde tem a necessidade de trabalhar. E eu falei, bom, eu vou dar folheto e vou dar Jesus te ama. E isso aí eu acho que eu consigo. E aí eu me envolvi no trabalho de evangelismo na igreja e comecei, Jesus te ama, Jesus te ama. Olha, Jesus tem um plano da sua vida. E nós começamos nesse trabalho de evangelização e eu comecei a me envolver com aquele trabalho e a coisa começou a gerar dentro de mim algo muito maior do que eu pensava. Porque Deus, ele é assim, né? Quando você se dispõe, ele começa a te conduzir, ele começa a te orientar. E aí, então, aquilo que eu comecei, Jesus te ama, Jesus tem um plano para a sua vida, logo começou a despertar em mim
vontade de ler a Bíblia, de saber o que falar, saber como evangelizar. E aí, então, a coisa foi tomando uma forma de tal maneira que chegou uma hora que eu cheguei e comecei a trabalhar com o Celso. Vocês lembram do Celso? Sim. Então. Celso Félix. Celso Félix. Aí eu comecei a trabalhar com ele. E agora, o Celso Félix, eu fazendo evangelização e fazendo madrugada com carinho, ele tem que ir agora lá para a Barra de São João. E aí, então, ele olha assim ao redor, ele fala assim, a gente tem que separar alguém para ficar no meu lugar, né? Para continuar o trabalho. E nós ficamos no lugar do pastor Celso Félix, que hoje ele é pastor, e eu nem imaginava isso, eu não programei isso, mas à medida que a gente foi trabalhando na evangelização, quando eu vi, eu estava lá responsável pelo grupo, pelo trabalho, e fizemos um trabalho por muito tempo nessa área de evangelização na nossa igreja Maranata lá de Duque de Caxias. Então é assim, a gente começa a fazer, começa a trabalhar e Deus vai, né, nos conduzindo, né? Nem sempre quando você começa, você tem a fórmula perfeita, você tem a maturidade necessária, nem sempre quando você começa, enfim, você reúne os ingredientes ideais para executar determinada tarefa. Nem sempre. Nem Aliás, sempre. Mas eu acho que quase nunca. Mas eu acho que uma coisa que não pode faltar é disponibilidade. Sim. Não é isso? Sim. Porque, assim, eu acho que muitas pessoas querem primeiro ter todas as condições disponíveis para daí começar a fazer. Né? E isso não acontece. Na grande maioria das vezes não acontece, né, Maurício? Exatamente. Eu acho que a gente precisa também trazer aqui para a mesa uma outra visão, né? Colocar uma outra lente também nesse ponto aqui que a gente está debatendo. Disposição de servir ao Senhor e à sua igreja. Pastor Rômulo falou que tem muita gente que não faz nada, né? E Jesus menciona que esses enterram seus talentos. E isso não agrada a Deus. Há aqueles que se exaltam, se ensoberbecem porque tem um grande talento, a sua vocação se destaca e ele fica soberbo, quer sempre estar se projetando, mas há aqueles que não querem trabalhar, não querem fazer nada. Eu acho que o texto ele nos dá assim uma pista, e principalmente esse trecho que você destacou, e servindo eles ao Senhor, eu achei muito interessante porque aqui demonstra que eles estavam servindo ao Senhor despretensiosamente. Sim. Não é? Assim, eu estou servindo ao Senhor. A minha pretensão não é nem ser grande, nem ser pequeno, eu quero servir. Eu quero fazer alguma coisa, ou seja, é a disposição que você falou, pastor Saulo. Essa disponibilidade, essa disposição, eu acho que uma pista para aqueles que estão na igreja, já tem assim um coração ardendo para fazer alguma coisa na igreja, que essas pessoas continuem assim, servindo a Deus despretensiosamente, mas fazendo com excelência, não é, pastor Saulo? Fazendo com amor, colocando amor naquilo que faz, porque grandes homens da Bíblia, os que mais se destacam, vamos colocar assim, Moisés, foram homens até que tentaram se esquivar, Gideão, tentaram se esquivar, e eles possuíam uma vocação, no caso de Gideão, que ele nem mesmo se percebia como um líder, e o próprio Deus falava para ele, chamava ele de homem valente. Então, quando a gente tem o coração puro, vamos dizer assim, um coração que disposto a servir, a obedecer a Deus, Deus vai prover os meios de você se tornar uma pessoa bem-sucedida no chamado que Ele tem para você, na vocação que Ele colocou na tua vida. E eu acho que esse texto aqui nos dá essa dica e faz a gente entender isso assim de uma forma bem bacana, para a gente não desviar da motivação, não ir para a motivação errada, mas continuar servindo ao Senhor. E vai chegar um momento que Ele vai te chamar, Ele vai te pensar e vai colocar você no lugar certinho, como fez com Barnabé e Saulo. Essa frase é bem legal, né, pastor Romo? E servindo eles ao Senhor. Então, às vezes, as pessoas querem já chegar
se converter, eu quero já descobrir qual é o meu ministério, o que eu vou fazer, qual é a minha vocação. Muitas vezes você não sabe. Você começa fazendo, como eu falei aqui, evangelizando, dando força, e você vai fazendo. E aí, à medida que você vai exercendo o seu ministério, que você vai desenvolvendo, Lucas, capítulo 1, eu lembrei aqui de Zacarias. Diz aqui assim, ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor. Então, havia uma média de 24 mil sacerdotes naquela época. Às vezes o sacerdote passava a vida dele inteira e não conseguia entrar no Santo dos Santos. E aqui ele já estava idoso e diz que, à medida que ele ia servindo a Deus no seu ministério, Deus orientou ele e abriu esse espaço para que ele fizesse aquilo que Deus queria especificamente naquele momento. Então é assim, a gente vai servindo a Deus, vai fazendo o que nos cabe fazer, porque na verdade eu não tenho que querer ser melhor do que o pastor Maurício, do que ser melhor do que o pastor Rômulo. Eu tenho que fazer o melhor que eu posso fazer. Então é isso que eu tenho que ter no coração. Porque às vezes as pessoas ficam olhando para o outro e se comparando com o outro. E essa comparação faz mal. Tem nada pior do que isso, aliás, do que a comparação. Buscar grandeza é andar na contramão do que Jesus quer. Quem quiser ser o maior, que sirva, que seja o menor. Então... Agora, é fato, né? É fato que quando há esse espírito de serviço ou de servo, junto com a iniciativa e com as ações, é questão de tempo. Logo alguém vai ver, a igreja vai reconhecer. A liderança. Né? O indivíduo logo vai... Na verdade, é Deus que dá, né? Os talentos, os dons a gente aprimora, mas Deus que dá. A igreja reconhece isso. Tem gente que quer um reconhecimento, mas não quer servir, não faz nada, não tem nenhum tipo de disponibilidade para isso, mas quer um reconhecimento. Eu acho que isso é muito do ser humano, infelizmente. É uma mazela nossa, ser humano, pensar, agir e sentir dessa forma. Não é? Que, na verdade, eu acho que uma vocação, um ministério na casa de Deus também não pode ser fruto de politicagem, de coisas dessa natureza. Manipulação. É Deus que dá um Quem ministério. chama é Deus, quem vocaciona é Ele. Quem vocaciona é Deus. Eu tive uma experiência em que eu trabalhava numa empresa e nessa empresa eu tinha um patrão. E esse patrão era muito bacana comigo, muito meu amigo. E eu já vinha assim... como um crente, me comportava sempre bem como cristão dentro da empresa, e ele gostava muito de mim, gostava muito da minha pegada profissional, ele contava muito comigo para os projetos, e um dia ele falou, eu saí da sala, mas eu ainda estava ouvindo o que ele estava falando. Estava sendo falado. E aí ele falou... Meu Deus. E ele falou assim, esse cara ainda vai ser um pastor. Então, é mesmo? Ele falou... E assim, eu ainda estava longe ainda de ser ordenado, de ser um pastor. Eu ainda era um líder de jovem, diácono, não sei. E ele falou isso, né? E eu guardei aquilo no meu coração. Ele então, nem soube que você ouviu. Ele, inclusive, já falei... Ele não soube que eu ouvi, mas ele... Não, acho que ele antes de falecer, ele soube que eu fui ordenado pastor. Mas que você ouviu aquela fala dele na ocasião, ele não soube. Ele não soube que eu ouvi. Ele não soube que eu ouvi, mas eu ouvi. Ele falou. Então, às vezes, esse reconhecimento é interessante que ele vem até de pessoas que não são da igreja, do meio ali. E esse reconhecimento, ele muitas vezes pode vir até dos vizinhos. É interessante isso, porque se você tiver uma boa conduta diante dos seus vizinhos, diante dos seus colegas de trabalho, eles também
podem reconhecer um chamado, uma vocação em você e expressar isso, né? Então, isso também é um indicativo bem bacana, né? Pode também ser considerado como uma confirmação. Quer dizer que aquele teu patrão foi profeta sem nunca ter sabido disso. Exatamente. Né? Foi então, profeta. E eu achei interessante, nunca mais esqueci. Bom, tem um outro aspecto aqui que o texto também ressalta para a gente, que não dá para passar batido, que é a questão da consagração pessoal. Né? Diz que eles estavam jejuando. Havia uma postura, um investimento, vamos dizer assim, na consagração da vida pessoal. Então a gente entende que também uma vocação, um ministério, um dom é despertado de forma legítima quando há essa postura de consagração, né? A gente pontuou algumas coisas aqui, que é na consagração pessoal que a gente discerne a voz de Deus. Não é isso, Saulo? Eu acho isso aí primordial, porque quanto mais eu me consagro, mais eu estou perto de Deus, mais eu consigo discernir a sua voz. E aí eu me lembro de Isaías, capítulo 6, né, que diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E aí começa a descrever, né, sentado no alto e sublime trono, e ali ele tem uma experiência tão fantástica, né? Tão profunda, e naquele momento ali que ele tira os olhos de um rei com R minúsculo e olha para um rei com R maiúsculo, né? Que é o próprio Deus, e ali então ele tem aquela experiência e ele reconhece o seu pecado, e ele só consegue reconhecer o seu pecado porque ele olha para a santidade de Deus, o quanto Deus é santo, e a partir daquele momento ele ali tem uma certeza do seu chamado. Tanto é que há uma pergunta, né? A quem enviarei? A quem irá por nós, não é isso? E ele, o que ele responde? Eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. E ele só foi capaz de responder isso depois dessa experiência que ele teve. Porque até então, ele estava lá, naquele cenário da realeza, vivendo ali, com o povo de Deus, sendo até um homem temente a Deus, mas quando ele realmente tem uma experiência com Deus, é a hora que ele rasga o coração e ele diz assim, olha, eu estou aqui para servir. Me envia para aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor deseja fazer, pode contar comigo. Muito forte isso. Muito forte isso. Então, quando eu me consagro, quando eu tenho uma experiência com Deus, não há como eu não me entregar inteiro para Ele e dizer assim, eu estou aqui, me usa, me leva na direção que o Senhor deseja, não aquilo que eu quero, não aquilo que o meu coração deseja, mas é o seu desejo, é o seu chamado, é a sua vocação. Então, a consagração, ela faz toda a diferença. Eu tenho uma experiência também, uma experiência pessoal. Eu estava praticamente ali no meu 2º ano na Maranata, de conversão, e eu estava assim, querendo servir, querendo fazer alguma coisa. E eu tinha uma prima que ela era da Assembleia de Deus. E ela me pediu para fazer uma certa vez umas letras para colocar numa cortina para um evento. O evento dela, lá na igreja dela, era Jeremias 18. Jeremias desce à casa do oleiro. E nesse dia que ela me pediu, eu perguntei a ela, falei com ela assim, Eliana, poxa, eu queria tanto trabalhar para o Senhor, queria fazer alguma coisa. E aqui na Tijuca, eu tenho um amigo, o Zé Luiz, queria até mandar um abraço para o Zé Lu. E o Zé Luiz, ele caminhava também naquele tempo, em 1989, assim, já bem lá para trás. E eu falava muito do Zé Luiz para ela, que o Zé Luiz sempre foi um cara muito de evangelizar, e ele que me estimulava a ir nos hospitais, a ir evangelizar em presídio, essas coisas todas. E aí ela falou, não tem aquele irmão
lá da tua igreja que evangeliza. Então, procura ele, fala com ele que você quer ir evangelizar com ele. Eu falei, boa, vou fazer isso. Aí eu falei, qual é mesmo o negócio que eu tenho que fazer? Jeremias 18, Jeremias desce a casa do oleiro, escreve isso. Aí tá, fui embora. Né? Então isso, às vezes, Deus fala com a gente numa simplicidade, mas que a gente não tem dúvida de que foi Deus que promoveu na agenda dele a confirmação de que ele quer que a gente trabalhe, que a gente faça alguma coisa no reino de Deus, na obra. E aí eu cheguei no culto de sábado, culto de jovens, cheguei aqui no sábado e eu estava ansioso para falar com o Zé Luiz. E o Zé Luiz sentou do outro lado, eu sentei daqui, o Zé Luiz sentou lá, foi aqui na Tijuca, o culto. E eu falei, Zé Lu, quero falar contigo. Ele, tá, no final do culto a gente se fala, eu também quero falar com você. Aí, tudo bem, o culto transcorreu, final do culto, fui até ele. Ele falou, e aí, varão, tudo bem? Eu falei, tudo bem, Zé Lu. Poxa, cara, eu quero falar contigo. Poxa, eu também quero falar contigo. Zé Lu, eu decidi, eu quero ir nos evangelismos com você, quero ir para o hospital. Ele falou, e eu ia te convidar exatamente para isso. Olha, eu quero que você leia uma palavra. Eu falei, qual é? Jeremias 18. Jeremias desce a casa do oleiro. E aquilo ali foi uma confirmação que eu nunca mais esqueci. Foi uma coisa simples, mas foi Deus confirmando no meu coração que Ele queria realmente que eu me unisse ao grupo de evangelismo e começasse a fazer aquele trabalho. Só para a gente assim, deixar mais claro para o pessoal que está assistindo a gente, essa questão da consagração pessoal passa, vamos lá, pelo jejum, que é o que o texto se refere especificamente, que é mais? Pela oração. Pela oração. Leitura da palavra. Pela dedicação à leitura da palavra. Pelo cultos, né? Tá congregando. Presente na igreja. Presente na igreja. Tudo Ter isso. Comunhão com os irmãos é importante. Você aprende com o teu irmão. Tudo isso são formas de você estar consagrando a sua vida e discernindo vocação e chamada. Bem, a gente também quer passar um pouquinho sobre os ministérios específicos registrados em Efésios, capítulo 4. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A gente comentou um pouco lá no início, mas vamos destrinchar um pouquinho mais agora novamente. Que é essa questão de o indivíduo se perceber onde é que ele está aqui. Onde ele se enquadra. Onde ele se enquadra. Né? É claro que a gente pode abrir bem mais esse leque. O leque é maior. Né? Você sabe que na igreja a gente tem muitas áreas onde as pessoas podem se envolver. A gente comentou em off, antes de iniciar o programa, sobre essa coisa de como você descobre uma vocação específica, né? Eu sou muito fruto disso, de ter me descoberto numa determinada área em função de uma necessidade que havia, e aí quem enviarei? E quem há de ir? Então alguém enxergou no Rômulo uma possibilidade de atuar naquela área. Eu olhei assim num primeiro momento, não me pareceu ser uma coisa assim que, puxa, eu não sei se eu vou dar certo e tal. Mas eu acho importante você dizer o sim, né? A prontidão de vontade, a prontidão de espírito, ela é um elemento importantíssimo. Porque tem gente, pastor Saulo, que tudo põe obstáculo. Tudo põe obstáculo. Né? Ela nunca pode, ela nunca acha que serve, ela nunca acha que reúne as condições ideais, ela nunca acha que é ela a pessoa. Né? E aí cada um vai dando suas justificativas. Né? Enquanto que quando você faz o contrário, você se dispõe, pode até ser que eventualmente você chegue à conclusão que você não tem nada a ver com isso. Mas, poxa, muitas vezes você se encontra em determinadas áreas. Eu sou muito fruto disso.
né? A gente até comentou sobre aquela máxima lá do reverendo Hernandes, que a necessidade pode ser um outdoor de Deus para revelar talentos, Verdade. ministérios e vocações. Necessidade. Verdade. Inclusive, você está falando sobre essa questão aí, que a necessidade, ela revela alguns dons, alguns talentos, né? E, assim, eu sempre fui interessante, que eu fui muito tímido, né? Eu Você, Reverendo? Aí, Maurício. na sala de aula... Revelação. A gente tem que surpreendente, acreditar, né? Olha só, como é que o Evangelho faz conosco, né? No Evangelho... na escola, por exemplo, às vezes eu sabia a resposta e eu não conseguia... Travava. Cara, travava, me dava um nó aqui na garganta, meu irmão, e não saía. Eu ficava aborrecido comigo mesmo, chateado, porque eu sabia a resposta e não dava a resposta. E não conseguia falar. E então, eu sempre fui assim um pouco fechado, tímido para conversar com muitas pessoas. E agora eu aceito Jesus, começo a evangelizar, Jesus te ama, Jesus tem um plano para a tua vida. E quando eu percebo, alguém me chama para dar aula para a classe de batismo. Olha só. No começo eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir falar para uma classe, para 40 pessoas em Caxias, uma classe de batismo é 60, 80 pessoas, 100 pessoas. Não é? Quantidade Quase uma igreja. Quase uma igreja. Mas, como você disse, eu disse sim. Com medo, mas enfrentando Eis-me aqui. o desafio. Envia-me a mim. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é você enfrentar o medo. Mesmo com medo, enfrentar a situação. Então, eu aceitei e fui dar aula para a classe de batismo. E comecei a dar aula, fui aprendendo e dando aula. Quando eu vi, eu estava falando com uma certa desenvoltura, né, ensinando lá o tema. Quando eu percebi, alguém me pediu para me pregar num culto jovem. Você e a Silvana me chamaram lá para pregar num culto jovem. Eu fui lá e preguei. Até hoje eu me lembro, Lucas capítulo 4. Olha a culpa de quem? E aí, preguei lá num culto jovem, num sábado. Quando eu percebi, o pastor ali me chama para pregar num culto de terça-feira, só terça-feira, com 1.200 pessoas no culto, e eu falando agora para um número de 1.200 pessoas. Então, aquilo que parecia impossível, né? Deus, ele usou da minha disponibilidade para que ele pudesse fazer aquilo que ele estava preparando para mim. E ele me capacitou, porque aquela história, né? Porque realmente não somos nós que temos a capacidade. Né? Quem capacita, nós sabemos quem é. É o próprio Deus. Então, quando ele chama, ele vai te dar essa condição, essa capacidade de você exercer aquilo que ele está te chamando para fazer. O que não exclui o investimento do aprendizado, né? Lógico. Do aperfeiçoamento. Lógico. Você tem que estudar. Eu fui da primeira turma de IBM de Caxias. A primeira turma, eu fiz parte dela. Então, fui estudar, né? Fiz IBM, estudar a Bíblia, fiz outros cursos. Eu me lembro, Saulo, que eu fui assim, eu vou usar a expressão que eu acho que é a mais fiel ao que aconteceu. Laçado para uma situação, né, de uma classe lá na igreja de Caxias, que era a classe de obreiros. Eu tinha 17 anos. Eu fui seu aluno. Quando isso aconteceu. Olha aí, hein? Foi. E como que eu soube que eu ia dar aula na classe? O pastor anunciou lá em cima, num culto de virada de ano, que ele costumava chamar a liderança toda para orar pela liderança. Eu estava lá sentado na minha cadeira, ele foi e me chamou meu nome. Aí eu, sou eu. Aí chamou meu nome e comunicou que eu ia dar aula numa classe. Eu não fui consultado antes, nem me perguntaram se eu podia. Anunciaram. E eu, assim, contando assim, até meio surreal. Aí eu fui, começou o processo. E eu me lembro que tinha uns 2 ou 3 alunos na classe, cara. Primeiro eu já tinha que me preparar para a aula, que já era
a coisa era puxada. Mas tinha uns 2 alunos que eu percebi que eles se especializavam em fazer perguntas embaraçosas. Tu era um menino, eu me lembro o nome 17 deles, mas eu não vou falar. Eles se especializavam não era eu. Quero logo em deixar fazer claro que não perguntas era eu. improváveis. Pode falar. Não, é melhor não. Sei lá para onde é que vai isso aqui. Não. Ele foi teu aluno, foi ele não? Não, sei lá. Foi não. Consciência limpa, por favor. Aí, o que eu fazia? Na medida que eu estava estudando lá o assunto, eu ficava imaginando, ele pode fazer tal pergunta, ou tal pergunta, ou tal pergunta. E aquilo me forçava, cara, a mergulhar mesmo, estudar mais um pouco, estudar mais um pouco. Olha aí. E eu me lembro que isso não aconteceu uma nem 2 vezes, foram várias. Que eu amanheci o dia no domingo estudando. Tudo coopera para o bem, né? Você foi provocado. Rapaz, eu fui provocado porque eu via eles fazendo perguntas. Onde é que esse cara tirou essa pergunta? Eu perguntava 1, 2, 3, aí já fiquei com aquilo na cabeça. Então isso forçou a buscar, a estudar, a ler, a pesquisar, né? Então, no final das contas, eu costumo dizer que esse envolvimento, essa dedicação não mata ninguém. Pelo contrário, só quem lucra, só quem aprende, quem cresce, somos nós. Agora, pastor, a gente tem que ter essa disponibilidade, né? A gente olha para Pedro, né? Pedro está lá pescando, e aí aquela frustração, não pescou nada durante a noite, lavando as redes, vem Jesus lá no Lago de Genezaré, olha de longe, vê lá Pedro lá frustrado, decepcionado, pede o barco dele emprestado, ainda pede para ele empurrar para a praia, né? Eu fico pensando na cabeça do cara, né? Pô, brincadeira, não pesquei nada, ainda vem Jesus pedir meu barco emprestado, ainda manda ele empurrar para a praia. E aí ele empurra, Jesus senta no barco dele e começa a ensinar a multidão. E a partir dali, ele começa a ouvir Jesus ensinar, aquilo gera fé no coração dele, até que Jesus manda ele jogar a rede, né, no alto mar, ele joga, a gente sabe da história, aquele milagre, né, da grande pescaria. E aí, diante desse milagre, porque a hora era improvável, e tudo aquilo, o cenário era improvável para acontecer aquela pescaria que aconteceu, Pedro é impactado de tal forma com Jesus, aquela experiência dele, ele tem aquele encontro com Jesus, e aí então Jesus o chama agora, fala assim, olha, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, né? Agora a partir de hoje você vai ser pescador de homens. E aí tem uma frase que eu sublinhei aqui na minha Bíblia, que diz assim, e deixando tudo, seguiram Jesus. A grande questão, pastor Maurício, é que as pessoas ficam agarradas a tantas situações e circunstâncias que elas não querem abrir mão de algumas coisas para servir a Jesus. Entendeu? Para o serviço na casa de Deus, sabe? Ela ocupa... Tem muitas prioridades, outras prioridades, e a obra de Deus nunca está nesse radar de prioridades na agenda dele, não está na agenda dele. Vocês citaram o reverendo Hernandes Dias Lopes, e o que você falou agora me fez lembrar também de uma colocação dele. E ele fala exatamente sobre vocação. Vocação não é você, por exemplo, tentar engenharia, não deu certo, então você é pastor. Medicina, não deu certo. Se frustrou em tudo, Deus está me chamando para a obra. Exatamente, você vai ser um pastor, ou a vocação que Deus tem para você. Não exatamente precisa ser pastor. Mas vocação é quando você tem todas as portas abertas, todas as opções disponíveis, mas você só enxerga aquilo que Deus tem para você. Isso é vocação. Sabe o que você está falando aí? Era fácil Pedro, com um barco vazio, seguir a Jesus. Mas Pedro seguiu Jesus quando o barco dele estava cheio. Depois do sucesso da pesca. Do sucesso da pesca. Então eu quero ver abrir mão de barco cheio. Porque barco vazio é fácil. Depois de estar frustrado... esse princípio aí. Aí é fácil. Mas quando Pedro segue Jesus, o barco estava cheio, meu amigo. Então ele abre mão de tudo, abre mão do barco cheio para seguir a Jesus. Então, tem algumas pessoas que só querem seguir Jesus quando o barco está vazio. Quando ele está na lona. Agora eu quero entrar um pouquinho na questão da motivação, né? Da vocação, dos dons, dos talentos. Efésios 4:12 descreve para a gente aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço
e para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui tem duas questões que eu quero tocar com vocês. A primeira delas é por que eu quero ou desejo uma vocação, um dom, um talento, um exercício na obra de Deus. Por quê? Para quê? Aí o Paulo, escrevendo aos Efésios, responde: aperfeiçoamento dos santos. O meu ministério, quer dizer, não é meu ministério, perdão. Esse ministério que Deus me deu, ele tem uma finalidade. Ele não é para insuflar ego, ele não é para ficar me medindo com outro, achando que sou melhor. Ele não é para trazer realizações pessoais porque eu me frustrei lá em algum outro tempo. Não é nada disso. Essas vocações são para edificação do corpo de Cristo. Então, a legitimidade de uma vocação precisa passar por esse elemento. Aquilo que eu estou me propondo a fazer está trazendo crescimento para o corpo. Não é isso, Maurício? Contribuindo para o corpo. Ou não? Eu quero ter um voo solo nesse contexto igreja, porque eu quero ter. Né? Imagina uma mão, né, sozinha, uma perna. A gente faz parte de um corpo. Então são duas coisas aqui, né? Objetivo, né? Motivação e também o aperfeiçoamento do corpo para o desempenho do serviço. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vejo que o amor deve mover esse nosso objetivo, né? Eu amo a Jesus, então eu amo a obra de Deus, eu amo o reino de Deus, eu amo vidas, eu amo aquele que está perdido como um dia eu também fui perdido. Então, isso vai definir o meu objetivo, a clareza, porque pode ser que a pessoa esteja amando o ministério dela, o ministério pessoal, ou seja, o objetivo pessoal dela, que é ser um grande ícone dentro da música ou dentro da pregação da palavra. E então ele não está pensando no reino de Deus, ele está pensando na sua própria vocação pessoal. Então isso, para mim, já degenera toda a legitimidade da vocação e do chamado. Então, primeiro a gente precisa amar ao Senhor, amar a Jesus, amar o Evangelho, amar vidas, as almas. Então, a gente vai colocar à disposição do reino, né, dentro desse objetivo, a nossa disposição também em aperfeiçoar. Você foi bem discipulado, por isso você está aqui hoje. Alguém ensinou a você a como ser um bom cristão. E aí, visando esse aperfeiçoamento, é que eu vou também canalizar o meu serviço para Deus. Poxa, eu preciso ensinar as pessoas que é necessário ler a palavra, é necessário não se contentar com o que já tem, mas está sempre buscando, sempre mergulhando num conhecimento da palavra, como pregar melhor, fazer um curso de oratória, todas essas coisas que visam o aperfeiçoamento desse funcionamento, para o desempenho do serviço, como está descrito aqui no texto. Então, e também parar com aquele protecionismo. Se foi bom para mim, me fez crescer, então eu vou disponibilizar para você. É o que Jesus falou: que de graça recebeste, de graça dai. Se é para edificar o corpo, disponibiliza, ensina. Se for possível, doa livro, ensina, mostra como ler uma Bíblia de estudo, né? Ensina para que haja esse aperfeiçoamento. E aí a sua vocação vai contribuir para novos vocacionados surgirem, e aí o reino de Deus vai crescer. A impressão que eu tenho é que vocês devem ter percebido isso, claro, é que tem pessoas dentro desse contexto de corpo que são meio voo solo nesse contexto, né? Meu ministério, meu. Então você nota isso aí, que a pessoa...
Obrigado, você nota meu isso aí, o barulho das muitas águas. O reverendo já está no 3º ou 4º copo d'água, rapaz. Isso aí leva a sério mesmo. A hidratação. Mas, gente, então é isso. A gente está terminando o nosso papo, né? Reiniciando, assim, a nossa temporada, né? 2024, podcast Homens de Valor. E eu gostaria de, pastor Saulo e pastor Maurício, que vocês dessem uma palavrinha de estímulo, de incentivo ao nosso querido irmão que está acompanhando a gente a investir nisso, a se permitir ser despertado nesse sentido de vocação, talentos, dons. O que você diria para esse nosso querido irmão que está nos assistindo aí nesse momento? Bom, eu entendo que eu estou falando para alguém que ama a Jesus e que ama a casa de Deus. E quando nós temos essa experiência com Ele, isso tem que ser gerado no nosso coração, esse desejo de serviço, né? de cuidar um dos outros, de entender o meu papel dentro desse processo, entender que eu faço parte do corpo e que o corpo, para um bom funcionamento, tem que ter as suas funções bem exercidas. Um corpo saudável tem, né, os seus membros funcionando de uma forma correta. E tudo isso traz um engrandecimento para a igreja do Senhor. Isso faz com que eu esteja debaixo da direção do nosso Deus e obedecendo o seu chamado. Porque eu acredito, pastor Rômulo, que todos nós temos um chamado. Então você que está me ouvindo, você tem um chamado. O que eu preciso fazer é só obedecer aquilo que estão propondo para mim fazer e ir fazendo, e à medida que eu estou trabalhando, fazendo, Deus vai me conduzindo, Deus vai me orientando, né? E me dirigindo naquilo que Ele tem proposto para a minha vida. Muitas vezes aquilo que você começa a fazer, à medida que vai passando o tempo, vai mudando, né? Os lugares, as funções, e às vezes muda até a função, mas o objetivo é o mesmo. Porque qual é o objetivo? O objetivo é ser uma testemunha. O objetivo é servir a Igreja de Cristo, alcançar vidas, né? E quando eu tenho essa cabeça de que eu estou fazendo para Deus e não para mim, quando eu estou fazendo para o corpo, quando eu penso no todo, isso traz unidade para a igreja. As pessoas, quando observam uma igreja que trabalha, que serve, elas concorrem para aquele lugar, porque ela vê unidade, né? Ela vê uma igreja bonita, uma igreja que está crescendo, se fortalecendo. Isso só é possível quando o serviço está sendo feito com o coração sincero e verdadeiro diante de Deus. Amém. A gente está falando aqui para homens, lógico que a gente está falando para o público em geral, mas é para homens de valor, né? O nosso podcast. E a gente percebe que hoje o mundo ele exerce uma pressão muito grande sobre a igreja evangélica. Esse conceito do politicamente correto, ele às vezes vai de encontro com aquilo que é biblicamente correto. E isso vai desestimulando algumas pessoas a confrontarem aquilo que o mundo exalta, porque isso acaba entrando em choque com a palavra de Deus, com o Evangelho. E eu percebo que isso está tirando muita gente vocacionada do páreo. Gente que Deus quer usar como
vaso de honra na casa de Deus, mas às vezes se sente intimidado porque prefere não se comprometer, prefere ficar na zona de conforto, não entra no confronto. E por isso eu vejo hoje uma deficiência muito grande nesse número de vocacionados. Eu creio que hajam muitas pessoas vocacionadas, mas que estão intimidadas por todo esse contexto que a gente tem vivido. Então eu quero estimular os pais que estão nos ouvindo, que estimulem os seus filhos a desejarem as coisas de Deus, ensine a eles a ler a palavra, ensina a eles como é importante nós sermos cheios do Espírito Santo, nós pregarmos o Evangelho, porque o Evangelho é que liberta, ele cura, ele abre, desvenda os nossos olhos. Não é? Então, quando você estimula um jovem a desejar servir a Deus, você está prestando um serviço ao reino de Deus. E eu abri aqui em 2 Timóteo 1,6, o apóstolo Paulo falando para Timóteo: por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, que a gente falou do amor, a motivação maior para a gente servir, e de moderação. Então, hoje os escândalos têm feito muita gente se retrair, mas nós não devemos nos intimidar, porque há pessoas promovendo escândalos. Nós temos que reavivar cada dia mais, manter viva a chama do dom de Deus que há em nós, porque Deus certamente ele vai fazer aquilo que é preciso através da vida daqueles que são sinceros, que vivem uma vida reta. Aí sim, o nome do Senhor vai ser glorificado na vida dos verdadeiramente vocacionados. Amém. Então, pessoal, a gente está chegando ao final, né, desse nosso papo, e nós queremos estimular você que está assistindo a gente, acompanhando esse tema, a investir na sua vocação, no seu chamado, se colocar diante de Deus, investir na vida espiritual. Certamente o Espírito Santo vai direcionar você em relação a essa descoberta. Que Deus abençoe você, que você seja bênção na sua igreja, onde Deus tem colocado você, que você seja alguém frutífero no reino de Deus e também na igreja local. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus, e até a próxima. Tchau, tchau.